tema da minha pregação hoje é a visão do trono de Deus. Olha o que vai dizer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, quais coisas? Acabamos de falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Foi na última quarta, falei sobre a igreja de Laodiceia. Então, depois disso, olha o que diz. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi o trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono haviam também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre sua cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. Até aí tá bom. Pode ficar tranquilo que no decorrer das ministrações vamos explicando o que é isso daqui. Mas perceba, o grande tema aqui de Apocalipse capítulo 4 é o trono de Deus. Constantemente nós vamos ler assim como nós lemos. Só no capítulo 4 e capítulo 5, essa expressão, o trono de Deus, ela é dita 17 vezes, para que isso possa ficar de fato enfatizado. O trono de Deus é para mostrar que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todo este universo, visível e também aquele que não é visível. E eu e você, se tivermos de fato este entendimento, meu irmão e minha irmã, de que o nosso Deus não é apenas o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, é o nosso. Precisamos aprender a falar no plural, porque às vezes nós olhamos Davi, olhamos Abraão, Elias e pensamos, Deus era maravilhoso, estava com eles. Aquele Deus é o nosso Deus. Aquele Deus que abriu o mar é o Deus ao qual servimos. Nós não podemos dissociar essas coisas. É por isso que é importante, porque se você entende que o Deus que governa todo o universo é o Deus ao qual nós servimos com a nossa vida, quando nós cultuamos a Ele nessas reuniões, o verdadeiro conhecimento de Deus vai te transformar. O verdadeiro conhecimento de Deus vai te dar paz na hora em que você mais precisar. É por isso que pregações que giram em torno de bênçãos, de conquistas, não sou contra essas coisas. Nós vemos a igreja de Laodiceia era rica, o problema foi que a riqueza afastou a eles de Deus. Não há problema com a riqueza em si. Se vir de Deus, receberemos. Agora, o problema dessas igrejas que pregam a respeito apenas de bênçãos é que essa mensagem, ela pode ser um alívio momentâneo para corações cobiçosos, mas no fundo ela é destrutiva. Ela destrói, ela engana. Essas mensagens nos privam da coisa mais importante que eu e você podemos ter. Sabe o quê? Paz em meio à tribulação. Apenas crentes em Deus conseguem, diante da tempestade, olhar além das nuvens e saber, ainda que os dias estejam todos nublados, relâmpagos e trovões para todo lado, o meu Deus está sobre todas as coisas. Ele governa de forma absoluta. É esta paz que eu e você precisamos ter no momento da aflição. Só que se nós não entendemos quem é o nosso Deus, achamos que o objetivo de Deus, ao nos criar, é apenas nos dar coisas, e principalmente coisas materiais. Diante da angústia iremos sucumbir. Só quem sabe de fato quem é Deus pode fazer como Jesus fez. Diz a Escritura que os discípulos estavam em uma tempestade. Jesus dormindo com um travesseiro ainda cita até o travesseiro do nosso Senhor. O pessoal desesperado, Senhor, Senhor, o barco está quase afundando e tu não te preocupas.
Aí ele sai, repreende o vento, porque ele sabe, eu e meu Pai somos um. E o nosso poder está acima de todas as coisas. Na hora do luto, na hora da aflição, da angústia e dos problemas, o que vai sustentar a mim e a você não vai ser aqueles sermões que talvez você ouviu que você seria a cabeça, que onde você pusesse a planta dos seus pés você iria possuir. Não são essas coisas. Que você é o centro de Jesus. Não. No dia da angústia e da aflição, o que vai sustentar a mim e a você é saber que o nosso Deus governa. É saber que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E quem ocupa este trono é o Rei da Glória, assim como nós cantamos. É aquele que pode todas as coisas. É aquele ao qual não há impossíveis para os que creem no seu nome. Sabe o que é interessante quando nós lemos aqui? Aqui João, ele descreve Jesus como voz de trombeta. Trombeta. Eu sei que o contexto talvez você não tenha um entendimento mais amplo, mas antigamente não havia WhatsApp, Telegram, redes sociais para se avisar quando uma autoridade estava chegando ou coisa parecida. Nós temos aqui o Robson. O Robson era corneteiro lá no quartel. E a corneta é um símbolo de uma trombeta. Uma das funções era anunciar algo que estava para acontecer. Anunciar alguma autoridade que estava vindo. Algum evento que estava prestes a ocorrer. No militarismo assim funciona. Desde a alvorada, a hora do silêncio, aos toques de marcha, a trombeta, ela é apenas uma extensão da voz do comandante. Porque dependendo da situação, a tropa é muito grande e a voz não vai. Então, usa-se a trombeta. É a trombeta que avisa quando o comandante está vindo. Há um tipo de toque para cada oficial general? Sim. Por conta do toque, você sabe quem está presente naquela unidade. E aqui João começa descrevendo que a voz do nosso Senhor Jesus Cristo é como voz de trombeta, anunciando que não um oficial general, mas a maior autoridade de todos os tempos, a que reina de forma absoluta, é essa autoridade que está prestes a voltar. A Escritura também ela vai citar outras situações onde a trombeta é colocado como algo importante, dado ênfase. Se você já leu Êxodo capítulo 19, capítulo 20, que fala a respeito dos mandamentos, lembra o decálogo? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Quando Deus anuncia o decálogo, quando ele anuncia a sua lei, diz a Escritura que a trombeta soou, porque Deus falaria. E aqui, a expressão que João usa para o trono de Deus são coisas totalmente que nos deixam com medo. Trovões, relâmpagos. Ele usa esses acontecimentos naturais para mostrar, apenas para que você tenhamos uma noção do que será, de fato, quando a voz do nosso Senhor Jesus, como trombeta, soar. E então, aqueles que se arrependeram, irão com ele reinar para todo sempre. Aqueles que, durante toda uma vida, ouviram a trombeta através da pregação do pastor, através do comportamento da esposa, do marido, através do amigo do trabalho, e mesmo assim não ouviu, o que a Bíblia declara é que esses estarão totalmente perdidos. E eu quero passar alguns princípios aqui, apenas a título de introdução. O primeiro princípio é o seguinte: Deus é o soberano sobre o universo. Tudo em Apocalipse, capítulo 4, gira em torno de Deus. 24 anciãos. Depois eu vou explicar nas pregações posteriores que o que muitos teólogos acreditam que ali é apenas a representação da totalidade da igreja. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Veremos que em volta do trono, 4 seres viventes, anjos ao redor do trono louvando ao Senhor, criaturas adorando a Deus, mas o centro de Apocalipse 4 e 5 é Deus no trono. Deus entronizado no lugar aonde ele de fato está. Portanto, mais que uma revelação do céu, isso aqui nos mostra que Deus governa sobre
todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Só que às vezes nós, teimosos que somos, não entendemos e queremos fazer da nossa vontade ou a nossa maneira. Tudo e todos, seres viventes, anjos, querubins, anciãos, todos se submetem ao trono de Deus. E o propósito aqui, desta visão de João, é de fato mostrar, com todos esses simbolismos, que não há nada neste mundo que Deus não governe. A sua vida. Você não tem direito de tomar decisões por si só. Mas você deve sim consultar a Deus, principalmente através da sua palavra, se você está indo de acordo com aquilo que Ele ordenou. Ou você nunca percebeu que as piores desgraças que acontecem em nossa vida não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco. Os maiores problemas que você já colheu, eu não preciso ter uma revelação divina fresquinha na hora, mas eu tenho certeza, foi por conta de decisões erradas que você tomou. Que não tem como você dar desculpa, jogar a culpa em outra pessoa. Não tem como você fazer como Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não tem como você fazer como Eva. Senhor, foi a cobra que me enganou. Como já disseram certa feita. Se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem assentar. Porque nós causamos prejuízo a nós mesmos. No Salmo 99 diz que o Senhor reina, que os povos devem tremer diante dele. Que o trono de fato está entronizado. Filipenses capítulo 2, põe ele, por favor. Eu sei que está falando a respeito de Jesus Cristo, mas Jesus e Deus são um. Então, é a mesma coisa. Diz assim: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nós vemos de fato é que Deus é soberano. Soberano sobre o quê? Sobre as desgraças do mundo. Não, essas coisas, desculpe a expressão, mas as desgraças que existem não pegam o nosso Deus de calça curta. Você acha que o Senhor fica surpreendido? Nossa, não acredito agora que estava acabando a pandemia, mutação do vírus, Plus Advance de 2021. Hã? Você acha que essas coisas pegam o nosso Deus de surpresa? É claro que não. Leia o livro de Jó. Você vai ver que toda a tragédia e desgraça que aconteceu, todas elas estavam sobre os olhos do Senhor. Ou foi o Senhor punindo, que nós vemos muitas vezes na Bíblia, ou se não foi Deus diretamente punindo, foi Deus deixando que o diabo agisse, mas sempre com Deus governando. Expressões figuradas para mostrar, para ilustrar aqui a ira de Deus, nós veremos de monte. Veremos de fato aos montes, simplesmente para que as pessoas possam se arrepender. Veremos que o Senhor usa como ilustração taças da ira sendo derramada, flagelos, trombetas, todas essas coisas com o objetivo de anunciar o juízo de Deus, a ira do nosso Senhor sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. É por isso que principalmente você que está aqui ouvindo, e talvez já tenha um tempo ouvindo, ainda que seja a primeira vez que você esteja aqui, você, a partir deste momento, você é indesculpável diante do Senhor. Indesculpável. Uma única vez que você ouviu o Evangelho, você jamais poderá chegar diante do Senhor no dia do julgamento e falar assim: eu não sabia, eu não ouvi. Uma única vez o torna indesculpável. Apocalipse 6 vai falar sobre a abertura dos selos, sobre os cavalos, cada cavalo ali com desgraça, guerra, fome, morte. O livro fala de desgraças, a Bíblia fala sobre pestes. Já leu? Mateus capítulo 24? Você não consegue perceber que é justamente o que nós estamos vivendo? Como dizia o pastor Hernandes Dias Lopes, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Você não consegue comparar? Que essas desgraças se repetem constantemente por conta do quê? Do pecado do ser humano, por conta do nosso pecado. Essas desgraças que acontecem, políticos que roubam oxigênio do povo, políticos que usam uma pandemia para desviar dinheiro, um vírus que, ao que tudo indica, parece que foi propositalmente criado com um objetivo.
Todas essas coisas, todas essas desgraças, é apenas Deus no seu megafone, ou melhor, na sua trombeta, dizendo: arrependei-vos enquanto é tempo. Mude de vida enquanto é tempo. Eu sei que há muitas atitudes nossas que nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Há coisas que demoram. Mas há coisas que você consegue fazer instantaneamente. Eu, quando fui para a igreja no final de 2006, e uma das primeiras coisas que eu fui confrontado era a respeito do meu relacionamento que eu tinha com a minha esposa, que até então não era esposa. Morávamos juntos, mas não éramos casados. Até que então, o Senhor, de fato, através do Espírito Santo e da pregação do Evangelho, me convenceu. Isso é errado, é um pecado, eu preciso consertar. Cheguei nela, falei: olha, precisamos casar. Ela ficou 7 anos pedindo para casar comigo. Quando eu falei que queria casar, nossa, ficou até branca, mulher. Precisamos acertar. Só que eu lembro que, ainda mais que eu estava saindo para ir para o Rio Grande do Sul, ficar alguns meses fora, devido ao trabalho, a um curso que eu iria fazer, não conseguimos resolver instantaneamente. Demorou alguns meses. Mas a atitude de querer fazer o que é certo, ela deve ser instantânea, na hora. É ouvir: estou errado, Senhor, vou mudar. Ainda que eu não tenha força, ainda que eu por mim mesmo não consiga, mas a partir de hoje não serei mais escravo deste pecado. A partir de hoje eu lutarei para ser outra pessoa diferente da qual eu tenho sido. É assim que nós temos que fazer, porque todas essas desgraças é apenas Deus com seu megafone no alto-falante dizendo: arrependam-se enquanto é tempo. E nós também iremos ver aqui quem abre o selo, quem autoriza os flagelos e as desgraças, a fome, a miséria e a morte. Diz a Escritura que é o Cordeiro. Não é o diabo trazendo desgraça, porque os crentes têm isso aí, né? Que tudo que é coisa ruim, quem que é? É o capeta. Daí está lá, orando: demônio, sai em nome de Jesus. Mas ele não é o demônio, às vezes é Deus, por isso que não sai. Essa desgraça acontecendo na minha vida, eu repreendo o devorador, por quê? Porque o dinheiro está indo embora. Não, às vezes é Deus te punindo porque você não tem sido fiel. Você pode repreender tudo que você quiser, não vai funcionar. Antes de enumerar as desgraças que nós veremos daqui para frente, o recado é claro: Deus está no trono, acima de todas as coisas. Por isso ele diz para mim e para você: não precisamos temer, de forma alguma, mesmo diante de desgraças. O que nós veremos é que Deus sempre cuida do seu povo, sempre. Coloquei ali Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, verso 3, diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A desgraça vai aumentando a cada dia, com o passar do tempo. Mas nós vemos Deus sempre agindo de uma forma peculiar com aqueles que são filhos. Pastor, o senhor está dizendo que cristãos não passam dificuldade? De forma alguma. Que cristãos não enfrentam problemas? Nós lemos as 7 igrejas. Muitas foram pobres, miseráveis, perseguidas, pastores foram mortos, membros foram mortos. Desgraça que não acaba mais. E a prova disso é só olhar ao nosso redor. Eu conheço vários cristãos, crentes de verdade, que por conta da fraudemia, não estou dizendo que não existe, claro que existe o vírus, mas por conta dessa politicagem de canalhas, perderam o emprego. Crentes. Cristãos sofrem. Conheço cristãos que morreram por conta deste vírus. Minha mãe é um exemplo. Então não estou dizendo de forma alguma que cristãos serão imunes de toda dificuldade. Claro que não. Mas há uma diferença. Ainda que nós venhamos a passar também por tribulações, assim como eles passaram. A diferença, basicamente, quando a desgraça vem sobre o crente e vem sobre o ímpio, é a seguinte: pegue uma lata de graxa e deixe-a no sol. O sol irá fazer derreter aquela graxa. Pegue um pouco de argila e coloque ao lado da graxa, com o efeito do mesmo sol. A argila vai ficar dura igual uma pedra. O sol é o mesmo. A diferença
aquilo que está diante dele. O ímpio, diante das desgraças, da morte, da miséria, o que ele faz? Ele fica mais duro. Ele fica bravo com Deus e diz, não vou mais. Igual uma moça que eu conheço, muito triste a história dela, perdeu um filho, terrível. Não foi mais à igreja depois disso. Por quê? Porque Deus não salvou o rapaz. Em contrapartida, nós vemos que cristãos genuínos às vezes passam pela mesma dor. E eles então fazem como a graxa, o coração deles quase que se derrete, dizendo, eu não sou nada. Quem sou eu? Eu necessito da graça divina. É igual a irmã da nossa igreja, há uns meses perdeu o bebê. Diante disso, fez o que? Ficou brava? Não, só fez se dobrar mais diante do Senhor para dizer, Senhor, ainda que eu tenha todo o dinheiro, o melhor pré-natal, os melhores médicos, se a tua graça, se a tua misericórdia não for sobre a minha vida, o que nós podemos fazer? Nada. Absolutamente nada. Então cristãos passam sim por dificuldade. Nós vemos que Deus também ele é soberano sobre a maldade do mundo. Como assim, pastor? Apocalipse vai descrever cristãos morrendo por obra demoníaca, cristãos morrendo, e essa morte causada através de pessoas malignas. Em Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas que foram mortas pela besta. Apocalipse 20 vai falar sobre cristãos decapitados. Mas antes, como eu falei, de falar sobre besta, desgraça e miséria, eu e você devemos focar aqui. O Senhor está no governo. A mensagem é a seguinte: quando a maldade parecer prevalecer, devemos lembrar que não é o diabo que reina. Por mais que a Escritura diz que, olha, ele é o príncipe deste mundo, a Escritura declara que é o nosso Senhor quem governa. Pastor, mas se Deus é bom, por que o mundo está um caos? Por que desgraças acontecem? Eu recebo essa pergunta constantemente nas redes sociais. Por quê? Se Deus é bom, por que crianças morrem? Por que um vírus maldito desse que levou tantas pessoas? Por quê? É justamente por Deus ser bom que essas coisas têm que acontecer. Ora, o Senhor nos dá um mandamento. E o que nós fazemos? Quebramos a lei. Não queremos a Deus. Queremos Ele o mais distante possível. Vivemos ao nosso bel prazer. E Deus é um juiz justo, por conta dele ser justo, Ele não pode ver a maldade se proliferando, ver o homem não obedecendo os seus mandamentos, e ainda assim continuar de braços cruzados? Não pode. Se você, meu irmão, é um juiz, e chega diante de você um assassino em série, um serial killer que matou e estuprou várias mulheres, e você simplesmente diz assim, olha, está perdoado seus crimes, pode ir embora, sem ele pagar por nada, você é um juiz injusto? O nosso Senhor não é injusto. Então, quando você olhar para o mundo e pensar assim, olha, o mal governa, lê Apocalipse 4 e diga, não, é o meu rei, é o meu Deus quem governa. Nós vemos também que Deus é soberano sobre o destino do mundo. Apocalipse 4, versículo 1, fala sobre o que vai acontecer depois dessas coisas. As coisas que João viu aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Está lá nas primeiras pregações de Apocalipse. Que isso aqui, na verdade, é uma mensagem para a igreja da época de João, para toda a igreja contemporânea e também em relação ao final. Apocalipse vai falar de guerras, desastres naturais, governos extremamente malignos. Consegue perceber, né? Maligno, João Dória, maligno. Consegue ver? Ditadória aí? A Escritura diz. Juízes que não julgam com justiça. Traduzindo, Supremo Tribunal Federal. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Jesus já tinha avisado de todas essas coisas. Ele disse, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Por que essas coisas estão escritas? Primeiro, para nos animar. Nos animar em que sentido?
eu sei o final do filme. Ora, se eu sei o final, ainda que eu passe por apuros durante essa jornada, eu ainda tenho esperança. Porque eu sei como as coisas terminarão. Isso nos dá consolo. Então, se está escrito que a vitória é de Deus e do povo de Deus, não temos o que temer. Aqui neste mundo, aqui nessa vida, não há o que temer para mim e para você. Com base na certeza do final, nós temos sim força para superar lutas e dificuldades do presente. Porque diante da angústia, a única coisa que vai sustentar a minha e a sua vida, sabe o que é? É diante do problema, do caos, da miséria e do luto, com os pés neste mundo, eu e você olharmos para frente, sabendo, um dia o meu Deus virá e enxugará do meu olho toda lágrima. É isso que traz esperança a mim e a você. E põe lá o segundo, por favor. Eu sei que às vezes nós ficamos até com medo da perseguição à igreja de Deus. E é claro que vai ter, vai. E é até bom que tenha. Eu acho que é o Augusto Nicodemos que diz isso, né? Nada como uma perseguição para provar os pastores. Faz parte. Mas sabe o que me anima? Pastor, e se entrar alguém aqui, prendê-lo? Olha o tanto de irmão aí. Você acha que a igreja vai acabar? Não vai. Não vai. O diabo não conseguiu destruir aqueles camponeses que era a igreja do Senhor no começo. O Império Romano não conseguiu destruir aquelas comunidades de donas de casa como as irmãs aqui. Você acha? Xi Jinping vai acabar com a gente? Vai nada, ainda que mate um monte. Não vai acabar. O segundo princípio é a descrição detalhada do trono. Já estou encerrando. João ele diz aqui, alguém sentado no trono. É Deus. E como Deus é, ele não consegue descrever por meio de algo físico. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. E como você vai descrever? Então o que João começa a dizer, ele começa a usar elementos da natureza para simbolizar de fato quem o Senhor é. Ele vai falar sobre pedras preciosas relacionadas à beleza, para mostrar que, como diz o Salmo, né, devemos adorar o nosso Deus na beleza da tua santidade. Essas pedras significam apenas isso. Voz de muitas águas. Já foi diante de uma cachoeirona enorme? A paisagem maravilhosa. Você não fica lá, ai gente, que coisa linda. Coisa maravilhosa. Porque a beleza, ela também nos traz alegria, ou não? Olha na sua casa, não é assim que funciona? Tá lá, tá o quarto. Você passa uma tinta, o quarto continua o mesmo. Você não dorme até diferente? Nossa, vai ser outra casa. Esse dia minha esposa, ela estava lá reclamando que o nosso quarto não tem cara de quarto de casal. Eu falei, como que é um quarto com cara de casal? Não é cama, guarda-roupa, não tem cara de casal? E cama de casal? Mas eu sei por que ela está falando isso. Porque ela fica doida da vida com uma pilha de livro que eu tenho na estante do lado. Ela fala, isso aqui está atrapalhando, não tem... Vai cair. Isso aí não mexe. Mas às vezes é uma mudança que faz aqui, faz ali de, nossa, que bonito. É por isso que a Escritura descreve Deus como belo. Não devemos nos prender a detalhes, porque tem muitos cristãos que eles querem, né, o significado profundo de cada elemento singular. O que significa a esmeralda, a pedra de jaspe, o que significa... Todas essas coisas é apenas um símbolo do aspecto glorioso de Deus. Ponto. Só que daí fica essa heresia, porque eles ficam querendo descobrir. E olha, indo para o fim, no versículo 5, vai dizer assim, Apocalipse 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam... Só o começo. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Como eu disse, no Sinai, quando Deus deu a lei, diz a Escritura que ele deu os seus mandamentos em meio a relâmpagos e trovões. Sabe por que às vezes muitos filhos não obedecem ao pai? Porque às vezes o pai não dá ordem, como Deus dá, através de relâmpagos e trovões. Mas sim quase que de joelho, pedindo, por favor, come comidinha, come, papai dá sorvete, se comer. Parece mais um ursinho. E sendo que a Escritura diz que
Deus, ele deu os seus mandamentos em meio a relâmpagos, trovões, trovoadas, para mostrar que Deus, de fato, quando ele fala de forma séria. E as suas ordens devem ser obedecidas. E quando alguém quebra esses mandamentos, você imagina, se Deus dar os mandamentos, ele já dá dessa forma. Imagina o que acontece quando nós quebramos estes mandamentos. Ah, Deus fica muito mais furioso. Quando alguém quebra a lei de Deus, pode ter certeza, ele trovege de uma forma muito mais intensa. Quando ele vê alguém mentindo, porque quando você mente, primeiro você ofende a Deus, porque a Escritura diz que nós não devemos mentir. Mas você também prejudica o próximo, porque quem mente, mente para alguém, ou fala algo a respeito de alguém. Quando alguém adultera, não é apenas o mandamento que é quebrado e Deus ofendido, mas uma outra pessoa também é ofendida. Como que Deus não vai se irar? Quando alguém comete um homicídio, além de explicitamente estar quebrando a ordem de Deus, uma outra pessoa está sendo prejudicada por conta deste que cometeu o homicídio. O crente morno, o falso crente, ele, diante dessas incontestáveis palavras e mandamentos de Deus, sabe o que ele diz? Mas e o amor fica onde? Cadê o amor? Deus, ele ama, e por ele amar, ele tem que ficar indignado com o pecado. Eu e você também. Que história que é essa? De amor que acoberta todas as coisas. Que passa a mão na cabeça do filho. Que não pune nada. Olha, eu temo pessoas que às vezes veem a filha, o filho fazendo algo totalmente errado e acobertam. Não punem como deveria ser punido. E isso é amor genuíno, é o que diz a Escritura. Que em mim e você, meus irmãos, haja de fato este sentimento de indignação. Indignação contra tudo aquilo que é errado, contra tudo aquilo que é pecado. E que a nossa indignação seja muito maior ainda quando o erro for nosso. Sim, se indigne com o erro dos outros. Fale, em nome de Jesus, muda. Isso aqui que você está fazendo errado. Mas fique muito mais indignado quando o erro for seu. Não dê desculpa para si mesmo, dizendo, todo mundo erra. Não é isso que às vezes fazemos? Diante do erro? Todo mundo erra, fazer o quê, né? Errei também. Não dê essa desculpa. Sejamos intolerantes com o pecado que ofende a Deus, com o pecado que ofende o próximo, e principalmente quando este pecado parte de nós. Sim. Você não precisa ficar se chicoteando lá, igual os monges faziam antes, não, né? Apesar que fizer também, não tem problema, não. Você não precisa. Mas eu e você devemos ficar extremamente indignados e dizer, como? Sabendo tudo que sei, e ainda assim falhei. E se punido formos, aceitarmos e falarmos como disse o profeta, o Senhor ainda tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. Que Deus nos dê a graça realmente de perceber que nada acontece sem que Deus saiba que o nosso Deus governa de forma soberana. E isso deve nos trazer alento, paz, por saber que a nossa vida não é como um carrinho de fricção que você dá corda e solta e deixa e vai ver onde dá. Não. Há um Deus que governa. E esse é o Deus ao qual nós servimos. Amém, meus irmãos?